e aos internautas que nos acompanham nessa reflexão. Que Jesus seja sempre a nossa inspiração. Qual é a cor do mês de setembro? Amarelo. Por quê? Valorização da vida, né? Um incentivo à valorização da vida, a valorizarmos e escolher sempre a opção da vida. E é sempre bom que tenhamos, né, esses incentivos para enfrentarmos os nossos desafios. Tem alguém aqui que não tem desafio nenhum problema na vida? Não? Ninguém? Ninguém tem problema? Pois é, nós temos os nossos problemas e não é diferente para ninguém. Porque estamos num mundo de provas e expiações, temos alguns desafios a enfrentar. Está me ouvindo bem aí, Gorete? Sim. Tá. Temos alguns desafios na vida a enfrentar, e o texto que foi dito agora há pouco, se não me engano, é do livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, nos mostra a causa, as origens dos nossos problemas, porque nós, seguindo a orientação do Cristo, nós deixamos de fazer as escolhas apropriadas. Mas não dá para olhar para os problemas só dessa forma, né? Porque muitas vezes nós não encontramos as causas. Mas o melhor caminho diante das dificuldades é buscarmos inicialmente diminuir os nossos problemas. Porque quando nós colocamos frequentemente, eu não sei se por aqui acontece, a minha dor de dente é a maior dor do mundo. Eu estou com a dor no quadril, a minha dor é a maior do mundo. Meu filho problema é o maior problema do mundo. E a minha falta de dinheiro é o maior problema do mundo. Quando nós colocamos desta forma, nós já começamos a tornar a solução quase que impossível. Porque nem todos os problemas do mundo têm solução, por enquanto. O maior do mundo com certeza não terá, por hora, será um dos últimos, né? Porque nós vamos solucionando os problemas menores. Então nós precisamos diminuir os nossos problemas. Antes de sairmos, entrarmos no desespero, até mesmo pensando na desistência da vida, porque não analisamos a importância da vida, nós precisamos diminuir o problema. E eu, antes de ser espírita, eu sugeria às equipes que eu tive a oportunidade de trabalhar, agora eu já estou aposentado, mas as pessoas às vezes procuravam, pedindo alguma orientação, apresentando um problema, e nem era espírita ainda, como espírita muito mais claro ficou para mim isso. Eu sugeria primeiro, vamos diminuir o problema, vamos dar uma reduzida nele. E eu dizia, você não precisa ir à Etiópia. Naquela época, estava em voga a fome, se noticiava muito a fome, a miséria na Etiópia. Eu disse, você não precisa ir à Etiópia. Dá uma olhadinha no mundo à sua volta. Você vai perceber que você não é o privilegiado a ter um problema. E quando a gente vê que todos temos problemas, a gente começa a mudar um pouquinho o foco. Quando começamos a perceber que muitos têm problemas maiores que os nossos, nós já começamos a diminuir o problema. Então precisamos olhar diferente para ele. Quando a gente diminui o problema, a gente começa a achar meios de solucioná-lo. Diminuir o problema, olhando o mundo à nossa volta, visita um hospital, visita uma favela. Mas isso não vai resolver o meu problema. Não vai resolver o problema. Mas pode diminuir o problema. Por quê? Porque tira o foco. Muitas vezes nós colocamos o foco no nosso umbigo. Ou seja, nós nos colocamos no centro. E temos que sair um pouquinho deste centro. Eu costumo usar um exemplo bem simplório. Vocês têm medo de formiga? Corre de uma formiga? Se vê uma formiga, corre? Não. Mas se você aumentar essa formiga com a lupa de 500, ela fica maior do que você.
Aí você corre. É assim que fazemos com os nossos problemas. Nós colocamos uma lupa, uma lente de aumento, e aí o problema fica monstruoso. Se a gente tira essa lente de aumento e começa a olhar à nossa volta, começa a pensar diferente sobre o problema, começa a pensar que nós temos um motivo e um objetivo para os problemas que vivemos, a gente começa a diminuir um pouquinho e começa a ficar mais fácil de enfrentar os desafios e fugirmos, portanto, da opção de desistência. Muitas vezes nós já pensamos até em desistir. Quem não pensou, provavelmente boa parte da população do mundo à nossa volta já pensou em desistir. Mas, evidentemente, nós optamos por não desistir, já que aqui estamos, né, diante dos problemas que a gente vive. E a melhor forma é diminuirmos o tamanho do problema, darmos uma olhadinha diferente para ele. Diminuindo o problema fica mais fácil de resolver. Eu estou falando do problema de uma maneira geral, porque pode ser em qualquer área, pode ser questão de saúde, pode ser questão afetiva, pode ser as maiores, qualquer tipo de dificuldade que a gente viva na vida. Por isso eu estou citando o problema de uma maneira geral. Então, começarmos por diminuir o problema. Diminuindo o problema, entendermos aquilo que somos, o que fazemos aqui neste mundo e buscarmos uma compreensão maior sobre este mundo, sobre esse universo em que vivemos. Falava há pouco com a Terezinha, ela me contando que assistiu uma palestra, né, um vídeo, alguma coisa de alguém, acho que um Dr. Sérgio, é isso? Que ele dizia que o universo que nós temos ciência é 5% de tudo o que existe por aí. Há coisas que nós nem temos ciência ainda, mais ou menos isso, né? E neste contexto desse universo, nós nos posicionarmos. Como fazemos parte dele? Qual é a nossa parte desse universo? Nós somos parte dele, por que estamos aqui? E aí temos que buscar o amparo, evidentemente, no Criador, e buscar compreender Deus e compreender a nossa relação com Ele. E eu vou pegar uma frase de Pedro, que está na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 14. Diz Pedro: sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Pedro recebe, por certo, da inspiração do Cristo, de que estava na hora dele partir. Vocês sabem quando é a hora de partir? Não. Alguém sabe? Hora, minuto, dia? Alguém quer saber? Não, eu também não quero saber. Mas Pedro, talvez pelo nível dele, Jesus achou por bem que ele deveria saber que estava na hora de partir. E todos nós partiremos. Mas estamos aqui com uma finalidade, com um objetivo, a partir de analisarmos o Criador do universo e a parte, a grandeza que somos nesse universo, mesmo que a gente se sinta pequeno. Nós somos uma obra divina. Falava a Terezinha que eu considero que nós somos, só o corpo físico é a máquina mais perfeita que temos conhecimento na Terra. Por isso Pedro chama de tabernáculo. Deixarei o tabernáculo em breve. O que é tabernáculo? Local sagrado. Só isso já deve nos fortalecer. Saber que nós estamos habitando um local sagrado, ofertado pelo Criador. A máquina mais perfeita que nós temos conhecimento no mundo. Tão perfeita que tudo funciona e a maneira que ela é concebida. Se a gente para pensar um pouquinho, é impressionante a beleza, a grandeza do projeto divino. E se ele nos oferece essa máquina, este uniforme para enfrentar essa escola, é um local sagrado. É um habitat sagrado.
É uma das moradas da casa do Pai para os seus filhos. Em tantas moradas, diz Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, é um local sagrado, especial. Vocês já pararam para pensar nesse organismo físico? Como é que ele começa? Já prepararam, com certeza. Pela união de dois gametas infinitesimais. É a única participação que nós temos. Unir dois gametas no ventre materno. Às vezes une-se in vitro por algumas questões várias de impossibilidades, mas depois é a necessidade do ventre materno, do ventre da mulher. Mas são dois gametas infinitesimais. E eles começam a multiplicar-se de uma forma fantástica. Começam a criar órgãos. E colocar os órgãos no lugar certinho. Vocês já viram o rim pendurado na orelha de alguém? Não. Não, né? O fígado. Vai tudo para o lugar certinho a partir de duas células infinitesimais, pequeníssimas. Não visíveis a olho nu. Essa rotina que faz essa célula se multiplicar e produz essa especialização do organismo físico que habitamos, enquanto frequentamos essa escola, eu costumo chamar de uniforme para frequentarmos essa escola. Há uma rotina para isso. Essa rotina nós não temos a participação. Essa rotina é divina. E até por isso, esse organismo é sagrado. Até por isso devemos dar o devido valor e observar com outros olhos a grandeza desse corpo físico. Porque ali nós temos a ação divina. Quando você pega um celular, eu deixei o meu ali na mesa, quando você pega um celular, que você clica nele e liga, ou liga um aplicativo, você aciona toda uma rotina dentro do celular, não é isso? Ou do computador, que você não colocou lá, você só fez apertar o botão. Para esse organismo, a gente só faz unir dois gametas. Mas toda a rotina que desencadeia um processo de operação do aparelho celular, não fomos nós que colocamos lá. Alguma engenharia de software colocou lá. Algum engenheiro de software colocou nesses dois gametas. Quando eles se unem, é como se nós ligássemos o aparelho. E ele começa a funcionar até colocar todas as funcionalidades à nossa disposição. Estou comparando com o celular, e o celular é extremamente simplório, simples, em relação à complexidade dessa máquina que nós frequentamos. Essa rotina é divina. Tem até um livro do Dr. Francis Collins, já citei aqui em outros temas. Ele se dizia ateu e ao estudar, ele que foi chefe da equipe que decodificou o DNA, ele, ao fazer seus estudos da biologia, principalmente a biologia humana, ele chegou à conclusão que algo tão maravilhoso tinha que ter uma autoria. E encontrou Deus e deixou de ser ateu e escreveu o livro A Linguagem de Deus. Não tem nada de religioso no livro, mas ele escreve o livro A Linguagem de Deus. Como nós falamos, a linguagem de programação que está dentro do celular, que alguém programou, a linguagem divina que está no DNA. Só por isso nós já devemos olhar para este corpo, para esta máquina, com outros olhos. Como disse Pedro, como um local sagrado, um tabernáculo. Um tabernáculo para o Espírito habitar este corpo. Mas isso tudo não resolve o meu problema. Resolve? Não. Apenas me faz olhar com outros olhos para a importância do corpo. Para os problemas eu tenho que dar uma outra olhada. Além de diminuir o problema, conforme eu falei, eu tenho que buscar solução para ele. E se o meu problema é o maior do mundo, como citei há pouco, provavelmente não tem a solução.
Então eu tenho que diminuir o problema e buscar solução para os meus problemas. A primeira solução, já citei, é diminuindo. A segunda solução é buscar compreender aquilo que somos. Para compreender o que somos, nós temos que compreender o Criador. Buscar compreender um pouquinho de Deus. Mesmo que não seja dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus, ou seja, estamos longe ainda de compreender a grandeza do Criador na sua totalidade, mas podemos ter uma boa noção buscando compreender essa máquina, esse olhar para esse corpo físico, essa maravilha que somos, olhar para esse universo que nós temos vago conhecimento dele. Mesmo aquilo que estaria ao nosso alcance em termos visíveis do universo, nós não conhecemos 5%. E dizem que há outros universos. Não conhecemos ou conhecemos quase nada do mundo espiritual. E tudo isso está ao nosso alcance. Nessas jornadas que Deus nos oferece. Nessas jornadas que Ele oferece frequentando esses mundos escolas, para nós a Terra. Então é uma oportunidade que Ele nos dá. Estarmos aqui é uma oportunidade e uma bênção divina. Por isso Pedro diz que é um local sagrado, é um tabernáculo, o corpo físico. Por isso valorizarmos o corpo, valorizarmos a oportunidade de estarmos aqui para caminharmos na direção do progresso. E as experiências que a vida apresenta não têm o objetivo de nos levar a desespero, a sofrimento. Deus não nos dá tarefa maior do que a gente possa sustentar. O problema é que nós nos focamos demais na dificuldade e esquecemos de ir atrás da solução, de resolver, de compreender e buscar compreender Deus. Por quê? Das experiências. Se Ele é um Pai, como diz Jesus, se Ele é amor, como diz João, o que nós devemos buscar? Se Deus é amor, tudo o que vivemos faz parte desse amor divino pelos seus filhos. Só que um amor exigente, um amor que nos cobra o crescimento, nos incentiva ao crescimento, nos incentiva ao progresso. Então nós devemos olhar para as dificuldades e perguntar a elas o que preciso aprender com elas. É a única busca que devemos fazer. Que preciso aprender com cada experiência que a vida me oferece. Não é desistir, não é abandonar, não é achar que o meu problema é o maior do mundo. É tirar o foco e reconhecer que dentro da dificuldade, dentro da experiência, de cada experiência, há uma lição. É fácil de provar isso. Basta olharmos para trás um pouquinho em nossas vidas. Não precisa ir a encarnações anteriores, a vidas anteriores, nestas mesmo. Olhar um pouquinho para trás e pensar aonde eu aprendi as melhores, as mais profundas lições. Na facilidade ou na adversidade? Normalmente na adversidade. Porque ainda não buscamos aprender pela facilidade, pela reflexão. Então precisamos do cutucãozinho, do empurrão. E aí nós encontramos em nós mesmos as causas das nossas dificuldades, dos nossos problemas. A necessidade de aprender. Não tem outra finalidade. A vida não tem outra finalidade. Progresso intelectual e progresso moral. Mas o objetivo, primeiro, é o progresso moral. E as dificuldades nos convidam a isso. O amor é exigente. Quando pais, não somos exigentes, estabelecendo os limites e orientações aos nossos filhos, com certeza vamos fracassar na orientação. Deus é Pai e seu amor é exigente. Oferece os recursos para o nosso crescimento, mas determina que temos que chegar à perfeição. E neste caminhar na direção da perfeição é que nós passamos
pelas experiências necessárias que a vida apresenta. Então, ao invés de desistirmos, de pensarmos em desistir, buscar compreender o Criador e suas finalidades para conosco. Buscar entender que lição está em cada experiência, que lição eu encontro em cada experiência. Depois disso, podemos buscar auxílio para resolver os nossos problemas. Porque nós não sabemos qual é o momento de encerrar uma experiência, uma dificuldade. A gente não tem a data. Tal dia termina. Dezembro, se você passou de ano, você termina o seu problema. Se você tirou mais que 7, termina. Nós não temos essa conotação. Então nós precisamos buscar auxílio. O primeiro auxílio que devemos buscar é em Deus. O amparo no Criador. Orando, elevando os nossos pensamentos a Deus, diante das dificuldades, mas também diante das facilidades, buscarmos elevar os nossos pensamentos a Deus. Mas aí você vai dizer, mas eu não consigo nem orar. Eu estou com tanta dificuldade, eu estou tão para baixo, que eu não consigo nem orar. Não tem problema. Busca o auxílio de uma música. Quem conhece a música You Raise Me Up, em inglês, Você Me Eleva? Cantada, não sei quem é o autor da letra, mas interpretada por Josh Groban, ou eu conheço por ele e conheço por Dana Winner. Sei que tem mais intérpretes dessa letra. Essas letras maravilhosas que trazem informações, reconhecimentos lindíssimos. Diz a letra, traduzindo para o português, numa tradução livre: quando eu estou para baixo, quando a minha alma está confusa e perdida, quando o meu coração está queimando, eu paro, sento e aguardo. E você vem sentar ao meu lado. E quando você está falando, evidentemente, de Jesus. E quando você senta ao meu lado, você me eleva. E quando você me eleva, eu consigo ficar em pé sobre uma montanha. Eu consigo andar sobre mares turbulentos. Eu sinto-me forte quando estou apoiado em seus ombros. Quando me apoio em seus ombros, eu sinto-me forte. Mais forte do que eu imagino que eu poderia ser. O que está nos dizendo? Nos apoiemos em Jesus. Busquemos Jesus diante das nossas dificuldades. Nos apoiemos nele. E vamos descobrir que nosso problema não é tão grande. Que nós somos mais fortes do que a gente imaginava. É isso que a letra está nos dizendo. Você não precisa entender inglês. Quando você ouve essa música, só a melodia já te coloca para cima. E se você entende a letra, melhor ainda. Já te coloca para cima, você não precisa produzir palavras para orar. Basta fazer silêncio interior e ouvir uma bela música. Uma em português, quem conheceu, o pessoal mais novo aí não conhece. Antônio Marcos. Não vou nem olhar para quem conhece Antônio Marcos aqui, que o pessoal pode revelar idades, né? Então eu vou ficar no geral aqui, assim, um olhar meio geral. Antônio Marcos tem uma música, tem outra, ele fala bastante de Deus e de Jesus em suas músicas, mas tem uma canção de um jovem triste, aonde, diante do sofrimento e da dificuldade, ele procura Jesus. E a letra é lindíssima, a melodia é lindíssima. É uma maneira da gente buscar forças para mudar o nosso padrão vibracional, sair do foco do nosso problema. E ele diz em determinado momento na letra, Antônio Marcos, vestido em ouro te imaginei e tão humilde te encontrei.
a simplicidade e a humildade de Jesus. Então a letra da música, e eu tenho dito em algumas palestras que a arte, ela vem para nos auxiliar, para nos elevar. Aquilo que chamam de arte e não nos eleva, não é arte. A arte verdadeira é aquela que nos enriquece, que nos eleva. E no momento em que estamos com dificuldades e não conseguimos nem orar, porque a nossa dor está tão grande, a nossa dificuldade está tão grande, que a gente está pensando em desistir, façamos silêncio. E aguardemos que Ele sente ao nosso lado, que Ele nos eleve, nos aproximemos dEle. Vestido em ouro te imaginei, e tão humilde te encontrei. E vamos com isso encontrando forças para enfrentar os nossos desafios, quem não os tem. Então buscar a oração, buscar a prece, buscar uma boa música. Eu gosto de uma outra música, até já fiz uma palestra sobre ela aqui, é Um Momento no Tempo, que fala um pouquinho da nossa grandeza, fala da eternidade, fala da imortalidade. One Moment in Time, cantado por Whitney Houston. Eu sei que tem mais gente que canta, interpreta, mas eu conheço mais. Dana Winer também interpreta essa letra. É lindíssima. Então, quando a gente ouve uma melodia, estamos em sintonia. Não precisamos de palavras para nos dirigir a Deus e orar. Basta o silêncio interior, ou então uma música que nos preencha a alma e nos enriqueça. Podemos observar a beleza do sol. Encontramos Deus? Se Deus é cuidadoso para oferecer tanta beleza aos nossos olhos, quão cuidadoso Ele é para com seus filhos. Percebe quando a gente vai mudando o foco, nós vamos encontrando motivos para enfrentar os desafios da vida, encontrando a grandeza do Pai, a grandeza de Deus. Quando nos afastamos dele, as dores se tornam mais intensas, as dores se tornam mais difíceis. Bezerra de Menezes, encerrando uma conferência de Divaldo Pereira Franco. Quem já assistiu conferências de Divaldo Pereira Franco sabe que normalmente, rotineiramente, o espírito Bezerra de Menezes, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, que foi médico dos pobres, um coração imenso, encerra as conferências de Divaldo Pereira Franco com uma bela mensagem. Lá por 2006, 2007, na Conferência Estadual Espírita do Paraná, promovido pela Federação Espírita do Paraná, lá no Expo Trade, quando era lá, agora não está sendo mais no Expo Trade, acho que a próxima vai ser no Teatro Positivo, se eu não estou enganado, mas está no site da Federação Espírita Paranaense. Encerrando a conferência de Divaldo Pereira Franco, nessa época, nessa conferência, eu não lembro se 2007, 2008, por aí, diz Bezerra de Menezes: o homem, eu vou colocar a palavra atualidade, Bezerra não falou atualidade, mas 2007, 2008 é atualidade, então eu vou colocar a palavra atualidade para reforçar. O homem da atualidade vive momentos de conforto e facilidades trazidos pela ciência e pela tecnologia, mas vive momentos de angústia, tormentos e depressão, porque perdeu o endereço de Jesus. O que ele está nos sinalizando? Que a força devemos encontrar para enfrentar os desafios no Cristo. Nos aproximar dele. Com certeza vamos diminuindo os nossos problemas, as nossas dificuldades. Vivemos momentos de angústia, tormento e depressão. Diz a ciência humana que trata da psique que o século XXI é o século da depressão. Porque perdemos o endereço de Jesus? Seria por isso? Porque nos afastamos do Criador? Nos focamos em tantas coisas do mundo e esquecemos
de Deus, esquecendo. Mas nós vivemos nos templos, e eu tenho falado sobre isso. Mas vivemos aquilo que os templos propõem? Colocamos em nossas vidas aquilo que os templos nos propõem? Não importa qual a filosofia, para nós, espírita. Vivemos isso ou somos frequentadores de templo? Então o que Bezerra está nos convocando é para que coloquemos Jesus em nossas vidas. Jesus é a solução, é o terapeuta dos terapeutas, é a solução para todos os nossos problemas. Porque passamos a olhar a vida de modo diferente. No mínimo, passamos a ter consciência de que os problemas que vivemos não é castigo nem punição divina, mas é consequência de nossas próprias obras, a cada um segundo suas obras. Precisamos mudar o nosso foco, mudar a nossa semeadura, porque semeou é livre, somos livres para semear, mas a colheita é obrigatória. Então os problemas que vivemos são convite a mudarmos os nossos hábitos, mudarmos nossos pontos de vista, mudarmos nossa maneira de viver, o olhar para a vida, buscarmos o Criador, buscarmos Jesus e, com isso, enfrentarmos de forma mais equilibrada os nossos problemas, nossas dificuldades. Muitas vezes não vão acabar os problemas. Só o fato de diminuí-los já se torna mais fácil conduzir a vida. E olhando para Deus, olhando para Jesus, nós vamos diminuir os problemas. Dizem que nós estamos no século da depressão. Tem um psiquiatra brasileiro chamado Augusto Jorge Cury, que diz que não é a depressão a doença do século. Que a depressão vai atingir 20% da população do mundo neste século, segundo o Cury. Que já é um número exorbitante, porque a depressão é... O passo seguinte da depressão é a desistência. A depressão leva, muitas vezes, à desistência da vida. A abandonarmos o tabernáculo divino, a buscarmos este caminho, que não é caminho, que não é solução. Mas o Cury diz que a doença do século é a síndrome do pensamento acelerado. Vai atingir 80% da população do mundo. Esta síndrome do pensamento acelerado vai levar 20% à depressão. Então, como podemos evitar isso? Não deixar chegar à depressão. Quando percebemos que o nosso pensamento está acelerando demais, desacelerarmos. Buscarmos uma boa música, buscarmos boas leituras, buscarmos sair das futilidades que encontramos nas redes sociais, que não nos engrandecem e não nos auxiliam, e buscarmos nas redes sociais, sem problema, mas aquilo que é útil, que nos faz crescer, que nos apresenta a grandeza do Criador, que nos apresentam grandes lições para o nosso próprio crescimento. Então, buscarmos antes de chegar à depressão, quando começar as pequenas angústias, os pequenos sintomas, pensamento acelerado demais, focados em algumas coisas, buscarmos auxílio. Auxílio na prece, auxílio na música. Tem atendimento fraterno aqui? Não, eu perguntei de bobo, eu sei que tem. Atendimento fraterno, um ombro amigo, uma palavra amiga para nos auxiliar. Podemos buscar na família alguém que nos ampare, que nos auxilie, que nos ouça, porque muitas vezes, para diminuir o problema, basta uma boa conversa, uma conversa franca com alguém que nos ouça, que não julgue, porque o objetivo não é julgamento, o atendimento fraterno não faz julgamento, não apresenta soluções, apresenta sugestões para que a gente busque a solução. Dá algumas alternativas, como eu estou praticamente fazendo um atendimento fraterno aqui, na minha fala. Dar alternativas, porque a gente sozinho, muitas vezes, diante da dificuldade, não consegue achar uma porta de saída. Buscar ajuda. Ajuda em Deus, ajuda em Jesus, pela prece, pela música, pelo diálogo fraterno.
Temos algumas alternativas para isso. Podemos buscar também a ciência humana, os terapeutas, porque às vezes nós não achamos porta de saída. Nós temos um monte de recursos para fugirmos e diminuirmos o nosso problema, para não optarmos pela fuga, mas optarmos pela solução, optarmos pelo enfrentamento, pela coragem, ao invés de sairmos pela porta do desespero. A importância de Jesus, eu pego uma frase, todos nós sabemos, mas eu pego uma frase nesse tema, eu pego uma frase que está no livro Caminho, Verdade e Vida, a psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Dentro da nossa pequenez, somos pequenos ainda. Somos pequenos por um lado, enfrentando este mundo, mas como filhos de Deus somos imensos, somos grandes, somos o investimento do Criador. Mas diz Emmanuel, dentro da nossa pequenez sucumbiríamos de fome espiritual estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços na terra. Olhando para as dificuldades, para o mundo, por aquilo que enfrentamos, nós nos sentimos pequenos. Mas quando olhamos para nós como filhos de Deus, espíritos imortais que somos, nós somos gigantes. Somos o investimento do Criador, que estamos passando por um momento de dificuldade. O que é este momento diante da eternidade, da imortalidade? Somos espíritos imortais. O que é este momento? Um piscar de olhos. Então busquemos da maneira que for possível, nunca a porta da fuga, mas sempre a porta da solução, do enfrentamento e assim por diante. Mas tem uma outra porta que pode nos auxiliar quando estamos com dificuldade. Auxiliando o próximo. Quando estendemos a mão, quando olhamos e buscamos o lenitivo para a dor alheia, a nossa diminui. Por quê? Porque tiramos o foco. A nossa dor é grande porque colocamos a lupa. Mas quando olhamos para a dor alheia, tiramos o foco da nossa e olhamos para a dor do próximo. Quando olhamos para a dor do próximo, nós esquecemos da nossa dor. Elas até deixam de existir muitas vezes. Quando a gente olha o tamanho da dor do próximo e busca socorrer. Nos diz Emmanuel, no livro Pão Nosso, pensaste nisso, ao item? Diz o seguinte: que fazes dos teus pés, das tuas mãos, dos teus olhos, do teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrares o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica o teu corpo, nele encontrando o templo divino, o tabernáculo. Emmanuel está nos colocando que quando nos colocamos a servir, quando pegamos esses talentos que Deus nos oferece, sejam os pés, as mãos, sejam o cérebro, sejam os olhos, conforme está nas perguntas de Emmanuel, nós nos posicionamos diferente e utilizamos estes recursos para servir. E quando servimos alguém, quando socorremos a dor alheia, a nossa se torna menor. E, evidentemente, nos afasta do desespero, da angústia, dos tormentos. Soluções, se não solução definitiva para a dor, mas pelo menos força para enfrentarmos as dificuldades e tirarmos as lições necessárias, temos muitas. Basta procurarmos. E se não conseguimos sozinhos, busquemos ajuda. Busquemos ajuda na casa espírita. Busquemos ajuda nas obras, na leitura, numa boa leitura. Se não conseguimos orar, eu sugeri a música.
e citei 3 músicas, tem muitas, mas podemos pegar bons livros e buscar uma leitura. E normalmente, quando estamos em dificuldade, a boa maneira de achar uma leitura apropriada é pegar um livro aleatoriamente e abri-lo aleatoriamente. Normalmente cai naquilo que precisamos. É Deus nos inspirando através dos bons espíritos, do nosso espírito protetor. Busquemos o auxílio do nosso espírito protetor. Todos nós temos um espírito que nos auxilia, que nos ampara. Percebem que eu fiz fazendo uma viagem, né? Um leque de opções que nós temos para enfrentar os desafios. E nenhuma dessas opções é a fuga, é o desespero. Muito pelo contrário. É buscarmos a força para enfrentar os nossos desafios. A força maior está em Deus, em Jesus, está na sintonia com eles, está nas obras que Ele, Deus, nos oferece, através da música, através dos livros, através de uma palestra. Ah, você não está bem em casa? Ah, não vou ao centro espírita porque hoje não estou muito bem. Estou abatido. Aí que eu devo ir. Nós precisamos do auxílio uns dos outros. Eu não vou citar coisas pessoais, mas essa eu vou citar porque ela é interessante. Eu, quando comecei na doutrina espírita e comecei a trabalhar na casa espírita, em 2001, em Campo Largo, na casa que estou até hoje. Eu estou morando em Curitiba, mas eu continuo preso lá, atrelado lá. Eu digo que lá eu encontrei a minha quadrilha de outras encarnações. Então a gente está lá reunido para resolver os problemas, né? Que a gente criou em outras encarnações. Mas quando eu comecei a estudar e comecei a trabalhar na casa espírita, E aqui já fica mais uma sugestão: trabalhar na casa espírita é uma boa solução para os nossos problemas, né? Estender as mãos usando os recursos que a casa nos oferece. Mas quando eu comecei a trabalhar na casa espírita, eu cheguei a uma brilhante conclusão. Quando eu estou bem, a casa espírita precisa de mim. Quando eu não estou bem, eu preciso da casa espírita. Aí eu evoluí um pouquinho, eu cresci um pouquinho e fui descobrir e chegar à conclusão que, bem ou mal esteja eu, a casa espírita não precisa de mim, eu preciso dela. Estando bem ou estando mal, eu preciso da casa espírita. Então não deixemos para vir à casa espírita, para nós que somos espíritas, quem é católico vá na igreja, quem é evangélico vá na sua maneira evangélica, sem problema nenhum. Mas não deixemos para vir só quando temos problemas. Nos antecipemos. Quanto mais nós ouvimos falar do amor, quanto mais nós estudamos, mais nós nos afastamos dos problemas. Mais nós diminuímos o tamanho dos problemas. Mais nós encontramos força para enfrentar os problemas. Porque muitas vezes o que precisamos é força, e temos a força. Porque Deus não coloca sobre nossos ombros aquilo que nós não podemos suportar. Mas nós é que nos colocamos na condição de fragilidade ao colocarmos uma lupa no nosso problema. Aí realmente fica difícil. Mas se tirarmos o foco do problema, não deixarmos o problema crescer, se a gente acha um filhotezinho de leão, né? Tão bonitinho, pequenininho, se a gente começar a conviver com ele e deixar crescer do nosso lado, é meio perigoso depois ele se tornar nosso algoz. Coloquemos ele de volta na natureza, socorramos o filhote, não deixemos o problema crescer. Recursos para isto nós temos inúmeros. Citei alguns. Basta buscarmos a força no Cristo. Buscarmos o endereço de Jesus. Não abandonarmos, como disse Bezerra, não perdermos esse endereço. Buscarmos os recursos que estão ao nosso alcance, são tantos recursos, antes do problema tornar-se insuperável. Porque às vezes ele se torna insuperável.
Então, antes de crescer o problema, quando a gente ter os olhos atentos àquilo que estamos vivendo, quando a gente começa a ficar abatido, começa a ficar angustiado, comecemos a buscar solução. Mas busquemos a solução antes disso, estando sempre procurando pensamentos elevados. E um bom local para pensamentos elevados é estarmos na casa espírita, assistindo palestra, participando de grupo de estudo. Tem livro para emprestar aqui? Tem livro para emprestar. Não precisa comprar. Tem livro para vender? Tem, podemos comprar também, para quem eu gosto de comprar. Eu compro mais livros do que eu consigo ler. Porque adoro livros, desde a minha infância. É uma maneira, quando você não está bem, pega um livro e vai ler. Não consigo me concentrar, não tem problema, lê. Continua lendo. Você vai ganhando força, vai compreendendo as dificuldades, vai enfrentando, diminuindo o problema. Porque às vezes a maioria dos problemas não tem solução imediata. Mas podem ficar pequenos, suportáveis. E estas soluções alternativas que eu apresentei são alternativas para nos dar coragem para enfrentarmos os problemas. Temos que enfrentar. Tem alguém que não tem problema para enfrentar na vida? Todos temos. Então busquemos alternativas antes de virar um monstro. O problema é que às vezes deixamos as dificuldades virarem monstros. E quando é que elas chegam à monstruosidade maior? Quando chegamos ao nível da depressão. Aí nós precisamos, além da casa espírita, além das leituras, além das palestras, precisamos de socorro profissional. Os profissionais da área da psique humana, psicologia, psiquiatria, psicanálise e tantas outras são bênçãos divinas para nos auxiliar. Antigamente, se você procurasse um psiquiatra, você era tido como louco. Não, hoje já não tem esse risco, não. Já é sabedoria. Procurar força, amparo, é sabedoria. Então, usemos a inteligência para buscar as soluções no momento apropriado, antes que o monstro cresça demais, antes que se torne insuportável e que nós não consigamos dar conta. E busquemos coragem para enfrentar. Soluções, caminhos, portas, temos muitas. A única porta que não devemos buscar é fugir desse templo maravilhoso que Deus nos ofereceu, que é o corpo físico. Essa máquina tão perfeita que serve de uniforme para frequentarmos esta escola, que é um local sagrado e como sagrado deve ser tratado, portanto respeitado. Que possamos valorizar a vida, viver é a melhor opção. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite, e a vocês e os internautas pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Vamos à prece de encerramento, antes de ir para os passes, né? Vamos aproveitar este momento e, através da prece, nos fortalecer um pouquinho mais para os embates do dia a dia neste mundo de provas e expiações. E uma boa forma é nos dirigirmos a Deus, principalmente para agradecer. Agradecer por tudo e por tanto que Ele nos oferece, pelas oportunidades que a vida oferece, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, sejamos gratos ao nosso Pai. E como disse Jesus, e eu frisei agora, ao nosso Pai. Deus é Pai. Então, sejamos gratos ao nosso Pai por tudo que Ele nos oferece. Mas especialmente sejamos gratos a Deus por ter nos enviado auxílios os mais variados em todas as épocas da humanidade. Especialmente por ter nos enviado Jesus, mestre, modelo e guia de nossas vidas. A Ti, querido amigo Jesus, e esses espíritos de luz, encarnados ou desencarnados, que nos auxiliam na tarefa de enfrentarmos os nossos desafios e de caminharmos na direção dos nossos objetivos,
dos objetivos divinos para com seus filhos, a nossa gratidão. Mas a ti, querido amigo, a nossa gratidão especialmente por teres caminhado conosco há 2000 anos, neste mundo denso de provas, expiações, de dificuldades, para nos trazer as lições imorredoras do teu Evangelho. Lições estas que, quando colocamos em nossas vidas, o nosso caminho fica mais iluminado, o fardo mais leve e o jugo mais suave. Obrigado, querido amigo. Mas aproveitamos ainda para rogar as tuas bênçãos a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, as tuas bênçãos às casas de oração, hoje especialmente a esta que nos acolhe, que todos os seus trabalhadores e frequentadores possam estar sempre inspirados por ti e conscientes de que a tarefa é tua, não é nossa, somos aprendizes. Mas rogamos ainda as tuas bênçãos para nossos irmãos que perambulam pelo mundo, e muitos perambulam literalmente por não vos conhecer e não conhecer ao Pai. Por certo, a estes as dores se tornam mais intensas. Que a estes e a todos, de uma maneira geral, possas levar a tua paz, a tua inspiração e principalmente as tuas lições. E certos, querido amigo, da tua presença entre nós e de que atendes às nossas rogativas, te agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.